Nós hoje retornamos para o estudo do Reason Above All, livro do Rabino Israel Drazin. E esse trecho do livro, ele é curto. Talvez uma das partes mais curtas de todo o livro. Mas ele é pertinente para nós, porque ele toca em alguns pontos que o racionalismo tem assim de distinção, digamos assim, das outras vertentes que surgiram ao longo do tempo dentro do judaísmo. E ele novamente, ele coloca como título do capítulo uma provocação. Então ele pergunta por qual motivo judeus não fazem uma brachá, uma bênção, antes de certos atos, tal como a tzedaká, a caridade. E a pergunta é relevante porque uma das partes conhecidas aí, que caracteriza, podemos assim dizer, a ritualística judaica é justamente a ideia de brachot. Inclusive tem um tratado do Talmud com esse nome, né? Tratado de Brachot. Veja, ele é popularmente conhecido como o tratado que lida com o sistema de orações ou de rezas. Mas o nome do tratado não é o Tratado da Reza. O nome do tratado é Tratado de Brachot, Tratado das Bênçãos. Isso já nos diz muita coisa sobre o olhar que a tradição tem disso. A tradição clássica, herdeira dos materiais que os copistas desenvolveram, quando eles combinaram os trabalhos de tradições ainda mais antigas, nisso que nós conhecemos hoje como Torá. Então, essa herança toda é uma herança muito interessante, porque ela não é exatamente conhecida popularmente. E aí nós vamos pensar um pouco sobre isso. Então, embora o livro seja curto nesse 19º capítulo, ele não é menos interessante. E como já visto em capítulos anteriores, o Drazin nos diz que o Ramban mantém que a divindade não tem necessidades. E eu sempre gosto de lembrar aos colegas de estudo que uma das grandes questões que nós temos que considerar para entender todo esse arcabouço tradicional, todas essas questões que envolvem a nossa tradição e tudo mais, para que tudo isso seja devidamente entendido, é preciso que a pessoa tenha uma noção adequada do divino. Mas é claro, isso sou eu falando de acordo com a minha ideologia, isto é, do ponto de vista racionalista. Então, melhor seria dizer assim: a opinião que a pessoa terá sobre cada e todo tema dentro do judaísmo dependerá da visão que ela tiver do divino. Fica melhor assim. Porque então, se a pessoa tiver uma visão mistificada do divino, quando ela chegar no assunto da reza, automaticamente esse tema será maculado por aquela visão do divino. E da mesma maneira, nós, racionalistas, como temos uma visão naturalista do divino, a nossa abordagem da reza é maculada por esta visão. Então,
Não se trata aqui de discutir valor de opinião, já que nenhuma opinião tem nenhum valor. Se trata apenas de expressar, portanto, o conceito da reza dentro do universo e de visão de mundo racionalista e, de vez em quando, fazendo um contraste entre uma visão e outra. E, portanto, ele começa esse capítulo do livro dizendo para nós, nos lembrando desta obviedade, de que o divino não tem necessidade, porque esta visão, a visão incorpórea do divino, a visão do divino como não ser, ela afeta toda a interpretação de todos os temas da tradição. Ele complementa ainda dizendo que o divino, portanto, não tendo necessidades, não tem interesse em devoção. Porque, de acordo com a visão racionalista do divino, isso seria uma loucura de se admitir. Que o divino tem interesse, ele tem um ego tão gigantesco que ele seja parecido, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque é até, de certo modo, um protesto social. As pessoas assemelham o divino ao Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, que é o tempo todo, ele tem que ser o tempo todo louvado, né? Quando uma pessoa visita aquele país, ele tem que ser forçado a ir lá na estátua do cara, prestar suas homenagens ao grande líder. Então, essas pessoas, os mistificadores, eles inconscientemente tratam o divino da exata mesma maneira, como um déspota, como um psicopata celestial, perigosíssimo e que requer bajulação o tempo todo. Então, isso contrasta diretamente com a visão racionalista, que não vê o divino desse modo e que, portanto, não considera que o divino tem necessidades. E, considerando que o divino não tem necessidades, você altera não só isso, mas uma porção de outras concepções que estão ligadas a isso. Então, se o divino não tem necessidades, não tem interesse em devoção, ele não quer uma legião de escravos. Logo, da parte do divino, rezas, ofertas não são necessários. O que não significa dizer que o divino rejeita as expressões de emoções humanas, tal qual desenvolvidas ao longo da história. Não seria esse o ponto. Mas o ponto seria que o divino não tem necessidade disso. E, portanto, isso tira do ato sua característica mágica, tal qual propagada pelo misticismo. Que diz que a oferta tem que ser daquele jeito e tal, porque aquilo é um segredo mágico para realizar alguma coisa. E, portanto, a visão racionalista nega isso. De modo tal que poderíamos até cogitar que se em vez de ofertas de bezerros, bodes e bois, o Israel do mundo antigo tivesse escolhido oferecer ao divino flores, dava no mesmo. Porque para o divino é irrelevante a questão. Então, tendo isso em vista, e vejam que, portanto, essa visão deriva da nossa perspectiva sobre o divino, o que seria equivalente à ideia de desejo no divino seria, nos diz o Drazen, resumido nessas questões. Ele menciona duas, mas eu separei em três, porque se percebe que são temas que podem ser trabalhados de maneira distinta. Primeiro ele diz que o que seria equivalente, né, ao que o divino deseja de nós seria a ideia de você aprender novas concepções. O aprendizado é muito claro na Torá, que é do interesse do divino.
E isso leva você a viver de modo adequado. O Drazen coloca isso na mesma concepção, do aprender novas concepções e viver de modo adequado. Porém, eu separei para lembrar que nem todo mundo que estuda livro vive de uma maneira adequada. Uma coisa não tem exatamente que ver com a outra. É o mesmo que pensar, a figura é um cidadão de bem porque tem curso superior. Não necessariamente. Não é? Nós sabemos disso muito bem. Não é porque uma pessoa é classe média ou classe média alta que a pessoa necessariamente é uma pessoa de bem ou boa. Eu acho que nós estamos vivendo numa era onde isso está ficando cada vez mais claro, inclusive mais do que há alguns anos no nosso país. Não é? Que não é desse pessoal que vem a tipificação do gente boa. Não é bem daí que vem. Né? Então, são coisas separadas, por isso que eu separei. Então, aprender novas concepções é um ponto, viver de maneira adequada, e, portanto, isso se retroalimenta na questão anterior de aprender novas concepções, sem dúvida. E tendo por objetivo melhorar a sociedade. Essas melhorias, nos diz o Drazen, no nível mental, pessoal e social, requerem que exista o processo educacional. Porque passa por isso, não tem como se olvidar disto. E porque o processo educacional, o Drazen nos lembra, é o motivador da busca do conhecimento, do uso da inteligência de maneira adequada. Tanto para si mesmo quanto para os demais. Né? A pessoa começa a ter vontade de compartilhar saber por tê-lo adquirido. É um processo que trabalha, na verdade, junto. Né? Você aprende e você fica com vontade de conversar sobre isso, de marinar a informação, por assim dizer. Então, o Drazen nos lembra que, de acordo com o Rambam, as leis da Torá constituem-se em obrigações de se focar no ser humano. E, portanto, contradizendo a visão mistificadora que entende mandamentos e tudo mais como alguma maneira de você ajudar a divindade, como eles dizem, ajudar a divindade a causar redenção, ajudar a divindade a fazer algum milagre, ou ajudar alguma mágica a acontecer. Nós, racionalistas, nós entendemos que essas são apenas expressões do delírio humano e, portanto, do ego humano, do Yetzer Hará, procurando meios de fugir da realidade no qual ele está inserido. Por isso que o Drazen, em seguida, diz que a maioria das pessoas, a maior parte delas, discorda disso que nós estamos dizendo. Isto é, que isso daqui não é a visão mainstream. Não é o que está no site, não é o que está na revistinha, não é o que vai aparecer na TV, não é o que o grande big boss da religião vai falar, não é o que o patrono investidor na religião concordará ou corroborará. Não vem desse pessoal esse tipo de lucidez. Esse conhecimento que para racionalistas é tão óbvio, tão pertinente, é na verdade uma visão marginal, podemos assim chamar. E ele nos lembra que eles são os mistificadores, né? Eles insistem que alguns mandamentos são, na verdade, como apontado pelo Rambam, focados no ser humano, mas outros são orientados no sentido do divino. E aí, em geral, o pessoal que faz esse tipo de apologética usa como exemplos colocar o tefilim como uma coisa que você faz para o divino, não tem nenhum benefício para o ser humano, observar o Shabat, feriados igualmente,
e usar as 4 espécies em Sukkot. E não precisa fazer muito esforço para discordar destas mesmas observações. Porque, para começo de conversa, o tefilim é um resultado do encontro cultural entre os hebreus e os gregos em meados ali de 200 antes da Era Comum. É dali que surge a interpretação rabínica de se usar o tefilim, de se criar o tefilim. Portanto, tefilim é por esse motivo que você não tem tefilim na Bíblia. Você não tem tefilim usado por nenhum profeta. Você não tem nenhuma absoluta cena de nenhum absoluto personagem, de nenhum absoluto livro bíblico colocando tefilim. Mesmo o mais devoto dos devotos. Portanto, isso surge do encontro. E nós colocamos na nossa página do Facebook um estudo sobre isso, para apontar para esse fato, de que a origem disso é do encontro cultural dos hebreus com os gregos. E esta evidência, este fato, ele não é lembrado ou constatado em detrimento da mitzvah do tefilim. A mitzvah do tefilim continua sendo uma mitzvah, não obstante. Na verdade, isto abre um leque de reflexões interessantíssimos, já que, sendo o tefilim uma criação rabínica, mas uma criação rabínica que tem tanto uma excelente criatividade, como tem um interessante embasamento textual, mostrando essas duas características, além da característica de contato com outras culturas, ultrapassando as barreiras do preconceito contra aquela específica cultura, no caso a grega. Esses elementos trabalham juntos para mostrar como que o judaísmo pensado pelos sábios, no começo da construção desse sistema, ele é realmente muito diferente do que vemos. Porque os rabinos tinham uma relação com outras culturas muito saudável, sendo capazes, inclusive, de aproveitar elementos que achavam interessantes e transformá-los em algo legítimo. Porque eles não pegaram, por exemplo, a multiplicidade de deuses gregos para criar multiplicidades aqui. Não foi isso que eles fizeram. Eles pegaram um sistema de prática diária que eles tinham e criaram uma versão judaica disso, vendo que judeus estavam aderindo àquelas práticas lá. Portanto, seria meio que difícil você criar um conflito e dizer para as pessoas, não é para fazer. Ou seja, eles não tinham a ideia autoritária de que o nosso trabalho é proibir as pessoas de fazer as coisas, e o trabalho delas é nos obedecer. Não, eles tinham acordos. E eles transformaram isso num rito, o rito pegou e permaneceu. Tanto permaneceu que depois, na era talmúdica, mishnaica, os rabinos tiveram dificuldade em lidar com isso, já que herdaram isso de alguns séculos já. E agora, bom, a gente pega o livro, não tem nada disso no livro, mas a gente faz isso, então como que resolve? Como que isso nos foi justificado pelos nossos ancestrais? E daí vem explicações e tal, e referências a textos e concepções. Então, você percebe um trabalho intelectual interessante, e, portanto, este não é o melhor exemplo para dizer que você está fazendo uma coisa para o divino, já que é um preceito totalmente criado pelos rabinos. A base que transforma o tefilim numa mitzvah divina não é o fato do divino tê-lo dito, mas o fato de os rabinos assim terem interpretado
e haver na Torá a regra de que em matéria de religião, rito, deve-se seguir os preceitos dos rabinos. Como a Torá determina lá, segundo a palavra que eles te disserem, você fará, você não vai se desviar disso, nem para a direita nem para a esquerda. Isto é, para tirar do seio daquele grupo a ideia de que cada um inventa a sua própria religião. Então eles disseram, não, vocês vão fazer isso de maneira organizada. Vocês vão estudar a questão. E, portanto, o que os sábios decidirem, vocês vão acatar. Então, nesse sentido, é que o tefilim ganha o status, por assim dizer, de mitzvah. Porque se deve seguir a interpretação dos sábios quando se trata de questões de escritura e halachá. Porém, isso não quer dizer, isso não anula o fato, isso não cobre a questão de que não está no texto. Em nenhum lugar, em nenhum personagem bíblico jamais nem ouviu falar de tefilim nenhum. Portanto, não é um bom exemplo para me dizer, olha, mas tem esse mandamento que é para o divino. Bom, o exemplo é ruim. E o outro exemplo também é ruim. Porque o Shabat e os Yamim Tovim, os feriados, e quando eu falo feriado, eu não estou falando de todos os feriados do ano, mas das festas de peregrinação, que são as únicas chamadas de Yamim Tovim, que é Pesach, Shavuot e Sukkot. O resto não é Yom Tov. Né? Então, o Shabat e o Yom Tov, sim, estão no texto. Quer dizer, não exatamente, você pega alguns ali. Shavuot, por exemplo, tem uma discussão sobre isso. Né? Mas tudo bem, está no texto, mesmo que não com o mesmo nome, bababá. Ok, então esse seria para o divino. Mais ou menos. Porque o jeito que nós cumprimos o Shabat, por exemplo, seguindo o sistema que os rabinos ensinaram sobre as 39 obras proibidas de se fazer no Shabat, apenas aplicável a judeus, já enfatizo aqui no áudio, caso não judeus estejam ouvindo e dizendo, então no sábado, não tem que ver. Os judeus têm essa obrigação, tem 39 obras lá que não pode fazer no Shabat, assim determinaram os rabinos. Essa determinação dos rabinos também, a semelhança do tefilim, é uma criação deles. É uma criação deles. Mas a semelhança do tefilim, novamente, é uma criação unânime. E as criações rabínicas unânimes do período são chamadas de Alahá Moshe Sinai, ou seja, de leis que vieram de Moshe do Sinai, que é um eufemismo para aquilo que foi plenamente aceito por todos os sábios sem discussão quando eles estavam estudando para determinar como a religião judaica seria observada num período pós-templo, enfim, exílico e tudo isso. Então, o Shabat não é também, de novo, um bom exemplo de, eu faço isso para o divino, porque o próprio texto do Shabat, ele tem tanto a questão de que ele é uma lembrança do Maaser Bereshit, ou seja, uma lembrança da ideia, da nossa concepção antiga, de que o universo tem origem, que basicamente é isso que o Bereshit diz, né, como o Ramban explica no guia. O foco do Bereshit não é contar a narrativa da criação e toda a mistificação. O foco na verdade, é claro e lúcido, é discordar dos gregos. Os gregos diziam que o universo era eterno. O nosso texto, a nossa narrativa, a nossa história, vem dizer, não é eterno. Tinha um ponto em que não tinha nada. Entendeu? E aí o divino fez surgir. O universo tem princípio. A ideia do Bereshit é essa. E o Shabat é uma lembrança disso. Portanto, o Shabat, por assim dizer, é o jeito que o judeu diz que acredita no divino, que confia no divino. Quando uma pessoa diz assim, eu acredito em Deus, isso não quer dizer nada para nós. Só se você acredita em Deus, ou diz que acredita em Deus, na prática para nós. A prática é o Shabat. Shabat é como você diz, eu acredito no Hashem. Então essa pessoa pergunta, por que você faz isso? Por que no sábado você fica assim? Então, porque nós temos uma narrativa que diz que o universo teve princípio. Como essa narrativa veio de um jeito que ela conta a narrativa em 6 dias e no 7º cessa a narrativa, nós celebramos o 7º dia por causa dessa narrativa.
É um jeito que a gente tem de fazer uma festa, ter uma desculpa para fazer uma festa com a nossa família, com os nossos amigos, não é? Isso nunca é ruim, mas é um jeito também de dizer, nós admitimos que o universo teve princípio. Nós não acreditamos no que os gregos dizem, que a coisa é eterna. Não, não tinha nada antes. O universo vem de um ponto de inexistência absoluta. E aí ele passou a existir e é o responsável por isso. Nós chamamos de Hashem, Elohim, enfim, a gente tem um monte de nome para isso daí. É por isso que a gente faz Shabat. Veja, e aí esse é um lado do Shabat. Mas o outro lado do Shabat também é estressado na Torá. Né? O Shabat diz, e o Shabat serve para você cessar, e o teu servo, e o teu animal, e todo mundo que estiver na tua casa, se tiver um estrangeiro, um não-judeu visitando a tua casa, o teu amigo, porque o texto pressupõe que os judeus não seriam pessoas difíceis de lidar, como eles se tornaram depois, né? O texto pressupõe que seriam pessoas afáveis, pessoas que recebem os outros. Por isso que a Torá fala tanto, olha, vai ter o estrangeiro, atenda o estrangeiro, porque não é gente que rejeita o estrangeiro. Pelo menos na idealização. Na prática meio que não funcionou esse negócio. Mas na idealização eram pessoas afáveis. Né? Então quando tiver o estrangeiro dentro da tua casa no Shabat, ele também vai descansar como você, ele vai cessar. Então tinha um objetivo social, porque era um conceito que meio que não tinha. Né? Os grandes reis viviam o eterno Shabat e o resto do povo um eterno trabalho, massacrado todo dia. Né? Então o sistema de Israel não pode fazer isso daí. Nem para o animal não pode. Nem teu boi que ara, ele não pode arar de domingo a domingo. Não pode fazer isso. Tem que parar. E aí, o Shabat é parar toda semana, depois vem o Yom Tov, para no Yom Tov também, entendeu? Então você cria essas pausas. Para quê? Para mostrar que a exploração dos recursos tem que ser pausada. Por isso a terra tem que ter Shabat também. Perceba que é isso mesmo. Porque você não pode arar, plantar. Não pode assim, a natureza não é isso daí que você está pensando. Você tem que dar uma pausa, tem que segurar a onda. Não é consumir. Calma aí. Então, parou Shabat, parou Shemitah, parou Yovel. E aí, veja, mesmo no sistema antigo, onde quem era escravo, como diziam os gregos, você é escravo porque você nasceu assim, é a sua natureza, você tem que aceitar isso. Depois veio o cristianismo e falou, escravos, sejam obedientes, né? Sejam servos fiéis, fiquem felizes e tal. E a nossa tradição diz o oposto, né? Ela diz, não, peraí, não é assim. A pessoa te serve 6 anos só, depois não pode mais. Tem que deixar ele livre. E não pode soltar ele, como fizeram aqui no Brasil, sem ele nem beira. Não é assim, você não explorou o cara, você não ficou rico por causa do trabalho gratuito da pessoa, não é? Então você tem que prover com ele, dar provisões para ele começar a vida dele sozinho. Pode deixar ele sair de qualquer jeito. Então, era um avanço, apesar da primitividade toda do próprio conceito de haver a escravatura. Não é? Porque havia uma linha tênue naquele período entre você ser escravo de alguém e ser colaborador de alguém num trabalho qualquer. A linha era muito tênue e quase que difícil de você delinear e determinar qual que é a diferença entre uma coisa e outra. E a Torá vem dizer, não, você não pode fazer isso, você não pode agredir, se você agredir ele é livre, se você ferir ele é livre, se você matar a pessoa você recebe pena capital. Então a Torá, veja, não é bem a questão de, divino, nós queremos te agradar. É muito uma questão do ser humano ainda. E na questão das 4 espécies de Sukkot, de novo, né? O texto da Escritura fala da flor que é frondosa, mas ele não é claro sobre o que tem que fazer com o negócio. Tudo isso veio da parte dos sábios, dizendo tem que pegar o Hadás, tem que pegar isso aqui, tem que pegar aquilo outro, e balançar e fazer assim, assado. Então é em criação dos rabinos. Então não tem a ver com o divino, tem a ver com os rabinos em terem entendido alusões em textos e justificarem isso e disserem para Israel, nós fazemos nosso rito assim porque alude a tal e tal ideia. Então, de novo, não há o divino sendo servido, né, ou atendido nos seus interesses ou nas suas necessidades. Então, o Drazen diz, muitos indivíduos consideram que os 10 pronunciamentos, divididos em 5 cada lado,
sendo metade ao divino e metade ao ser humano. E não há sugestão desta noção no Tanakh. E, de fato, aqueles que sustentam tal visão têm dificuldades ao incluir o preceito de honrar pai e mãe entre os 5 que disseram ser divinos, dado que, obviamente, é relacionado a seres humanos, afinal de contas, né? Ou que pai e mãe seria esse? Pai e mãe do divino? Então, tipo, católico, né? Porque para os católicos o Deus tem pai e mãe, né? Mas no caso aqui nosso não é bem assim. Então fica esquisito. O Ramban expandiu sua visão do propósito humano dos mandamentos da Torá para incluir uma categoria chamada de leis sociais. Esta categorização explica o motivo pelo qual os rabinos decidiram que a lei judaica não requer que judeus digam uma bênção em agradecimento ao divino por fazer certas atividades, como dar caridade ou sepultar os mortos. E o Drazen coloca essas duas coisas em paralelo, dar caridade, tzedakah, e sepultar os mortos, porque na nossa tradição, na linguagem rabínica, a maior possível tzedakah que um ser humano pode fazer para outro ser humano é sepultá-lo. Por quê? Porque a pessoa morta não pode enterrar ela mesma. Não é? Então, essa é a tzedakah que você faz para uma outra pessoa, e essa pessoa para quem você fez nunca vai poder te pagar isso. E aí a única prova que eu tenho, física, de que você não está fazendo por interesse. Você está fazendo mesmo porque não é, você teve ali um enrompe de lucidez. Porque na maioria dos casos, os seres humanos fazem as coisas querendo ganhar as coisas dos outros. O processo de tzedakah mesmo. Por que é tão difícil para as pessoas fazerem tzedakah? Por que dói nelas? Porque o ego quer ganhar alguma coisa. E quando você faz a tzedakah para alguém, quando você faz a tzedakah para um projeto de Torá como esse, a pessoa fica com a sensação de que, mas o que eu ganho? Porque ela não dá valor a conhecimento, nada disso. Ela quer ganhar coisa, objetos. O ego é assim. Então, a mitzvah da tzedakah é associada à mitzvah de sepultar uma pessoa. Porque essas duas estão relacionadas. É, digamos, a maior de todas as tzedakot, por assim dizer. E aqui um texto da Torá com os 10 pronunciamentos, para que tenhamos uma noção. Né? Porque o texto diz, vai daber Elohim et kol advarim ha'ele lemor. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim mibeit avadim. Lo hiye lecha Elohim acherim al panai. Então esse seria o mandamento. Não é? Você não vai ter... O primeiro mandamento é o Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim. Eu sou Hashem, que te tirou da terra do Egito e da casa dos escravos, mibeit avadim. O segundo mandamento, lo hiye lecha Elohim, não é bem mandamento, é o pronunciamento, né? Que não está mandando nada, só está declarando. Lo hiye lecha Elohim acherim al panai. Você não vai ter outro Elohim perante mim. Lo ta'aseh lecha pesel kol temunah asher bashamayim ma'al haaretz ba'aretz mitachat asher bamayim mitachat la'aretz. Você não vai fazer para você nenhuma imagem esculpida, pesel, né, de nada que está no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, ou na água. Né? Lo tishtachavu lachen velo ta'avdem. Vocês não vão se prostrar para isso, vocês não vão prestar serviço a isso. Ki anochi Hashem Elohecha el kaneh pekadavon vel banim al sheloshin ve'al riveim. Porque eu sou Hashem, um el kaneh, um el apaixonado, né? Que visito o pecado dos pais nos filhos, até terceiras e quartas gerações, naqueles que me odeiam, lecionei, mas faço bondade para até 1000 gerações quem cumpre os meus mandamentos. Então, veja, né, o preceito vai indo, você não vai tomar o nome do Hashem, teu Elohim, em vão. Você não vai tomar ele, não vai usar o nome do Hashem em vão. E aí o texto continua. Porque o Hashem não vai considerar inocente quem tomar o nome dele em vão. E nessa primeira parte dos preceitos, você vai guardar Shabat, você vai fazer isso e aquilo, mas você também vai honrar teu pai e tua mãe. E depois disso é que vem o não mate, não roube, não dê falso testemunho, blá blá blá. Então honrar pai e mãe faz parte do primeiro grupo
de mandamentos que supostamente são os divinos. Daí o mistificador pode inventar qualquer desculpa, porque para mentir esse pessoal não tem problema nenhum, né? Então você pode mentir dizendo assim, não, mas quando você honra teu pai e tua mãe, na verdade você está honrando o divino, porque teu pai e tua mãe é como se fosse o divino, né? Enfim, dá para inventar um monte de história disso daí. Mas o fato é que quando você honra teu pai e tua mãe, você está fazendo isso para o teu pai e para tua mãe mesmo. Você não tem nada a ver com Deus essa história. Tem que ver com teu pai e com a tua mãe. Né? Então, isso, portanto, quebra essa narrativa de que metade é do divino e metade é para gente comum. Não. Né? Todos esses preceitos, na verdade, para o Ramban, os 10 pronunciamentos, têm fundamentos sociais, desde o primeiro. Né? Como falamos. Para que serve o primeiro pronunciamento? Eu sou o Hashem, teu Elohim, que te tirou da terra do Egito. Para negar a narrativa dos gregos. O universo é eterno, né? Nunca surgiu. E a gente dizia, não, surgiu sim. Né? É o Hashem que fez isso. Mas os sábios até perguntam, ok, a gente, né, tem essa questão do que o Hashem é a origem de tudo. Mas, esse não era o momento do texto dizer assim, eu sou o Hashem que criou o mundo? Que é para bater esse martelo mesmo? Né? Então por que o texto diz, em vez de eu sou o Hashem que criou o mundo, ele diz eu sou o Hashem que tirou do Egito? Então os rabinos comentam porque a experiência, quando você lê a narrativa, a experiência do Egito tinha acontecido há pouco mais de um mês atrás. Né? Agora, o negócio de criar mundo e todos esses negócios, isso aí eu não sei. Isso aí é uma história que eu recebi, eu não tenho nada com isso. Eu escutei falar isso aí, mas eu não sei nada disso. Agora, o negócio do Egito seria, na narrativa, volto a dizer, na narrativa, uma experiência. Então, o texto está enfatizando que a nossa concepção do divino, primeiro deve partir de uma experiência. Por isso fala, eu sou o Hashem que tirou do Egito, em vez de falar, eu sou o Hashem que criou o mundo. Seria mais adequado ali no texto. Porque nós usamos, então, ele está aludindo à ideia de experiência. E é, portanto, se nós sabemos que a narrativa não é exatamente literal, mas é uma construção em retrocesso do legado de Israel, então nós podemos aí acrescentar a palavra dialética. É uma experiência dialética que nós construímos com o divino. Afinal de contas, como falamos bem no começo, a visão que você tem do divino é o que determinará como você entende todos os pontos e todos os assuntos dentro da tradição judaica clássica. É a visão que você tem do divino que determina isso. Portanto, é fundamental primeiro que isso seja estabelecido. E daí porque isso é o primeiro preceito. Não é? Porque primeiro tem que começar daí. Que ideia você tem do divino? Se a ideia for maculada, tudo que você lê vai estar maculado também. Porque vai estar, digamos assim, manchado por essa ideia. Daí tem questões nesse capítulo do livro que o Drazen procura responder. Primeira coisa, a ordem de rezar é mencionada no Tanakh ou na Torá? Mais ou menos nós já sabemos a resposta. Né? Segundo, sobre quais declarações bíblicas o Rambam se fundamenta para justificar a obrigação de rezar? Porque ele concorda que essa obrigação existe. Né? Também mais ou menos nós já entendemos por quê. Terceiro, quais versos do Tanakh os rabinos usaram para demonstrar que bênçãos devem ser ditas em certos atos? E quarto, por qual motivo rezas não são ditas para ações sociais, como caridade ou sepultamento dos mortos? Bom, rezas no Tanakh. A Torá apresenta Moshe, né, apresentando um relacionamento próximo, podemos assim dizer, né, entre o ser humano e o divino. As pessoas no Tanakh, porém, não são ordenadas, nos lembra o Drazen, a rezar ao divino. Em vez disso, tem cenas em que eles chamam o divino, tem cenas que eles reclamam com o divino, tem cenas que eles choram para o divino, tem cenas que eles suplicam para o divino. Mas não há um rito de rezas ou determinação de que isso fosse uma obrigação. Você tem ali ações espontâneas das pessoas. O ser humano é um animal que fala, então o ser humano se expressa com qualquer coisa falando. Quer dizer, se você fala com o seu cachorro, com o seu gato, você não vai falar com o divino. Entendeu? Você fala, às vezes, com o seu celular. Né? O que essa porcaria não aperta? Mas por que esse negócio não funciona? Você fala com objetos. O ser humano é um animal que fala. Então, é claro, todo e qualquer conceito com o qual o ser humano interagir, ele vai falar com aquilo. É da nossa natureza fazer esse tipo de coisa. Né?
Então, hoje em dia, o Drazen complementa, consideramos tais atividades como formas de reza. No caso, chamar, reclamar, chorar, suplicar. Mas não é bem isso, nós estamos, na verdade, usando uma lente póstuma, né? Nós estamos cometendo aí um anacronismo, porque nós estamos atribuindo àquelas pessoas a nossa perspectiva ritual, dizendo, nesses momentos eles rezaram. Para eles mesmos, eles não estavam rezando para nada. Eles estavam falando normal, expressando, não é? É que nós criamos essa ideia da reza como rito e nós transferimos isso para as pessoas do mundo antigo. Mas isso acontece há muito tempo, não é exatamente culpa nossa. Né? Então ele coloca aí, por exemplo, que na tradução aramaica da Torá, a súplica é traduzida como reza, nas passagens em que aparece. Entretanto, isso evidencia que o termo reza não aparece no Tanar, ou seja, que o autor da tradução não deixou literal como estava. Ele mudou. Ou seja, então percebe-se que o conceito de reza nasce ali do período rabínico para frente e não sem protesto. E além disso, não há requerimento explícito no Tanar sobre o dever de rezar especificamente. Aí nós temos dois expoentes em opiniões a respeito disso. A opinião do Rambam, o Rabi Moshe ben Maimon, e a opinião do Ramban, o Rabino Moshe ben Nachman, sobre a obrigação de rezar. Então o Rambam discordava do Ramban, ou antes o Ramban discordava do Rambam. Né? E apesar da ausência do termo reza na Bíblia hebraica, nos diz o Drazen, parece ter havido uma disputa entre o Rambam e o Ramban sobre se o dever de rezar seria rabínico ou bíblico. Olha que interessante, né? O Rambam é quem diz que o mandamento seria bíblico. E aí você tem a citação do Mishneh Torah, onde ele diz, é um mandamento positivo rezar diariamente. Pois, aí ele cita um trecho de Shemot 23, está dito ali, né, servirá o Hashem teu Elohim. A tradição, né, a tradição rabínica, implica que a expressão servirá, né, a avodá, quer dizer reza. Como está dito, sirva-o de todo o coração. Então os sábios disseram, qual que é o serviço do coração? A reza. Então o Ramban, ele tinha a visão de que os rabinos lidaram com o termo avodá, que é o termo que a Bíblia hebraica usa para aquilo que se faz para o divino. Uma oferta, uma homenagem, um agradecimento, uma avodá. E qualquer tipo de serviço que te leve para esse conceito do divino. Tanto que a idolatria dentro da tradição judaica é chamada de avodá zará, o serviço, né, estranho à tradição que foi estabelecida. É a isto que ele é estranho. Né? Então, avodá zará, um avodá estranho, de fora, não tem a ver conosco isso daí. E o avodá que tem a ver conosco é chamado avodat Hashem, o avodá que foi determinado pelo Hashem. Porque tem essa concepção dentro do arcabouço tradicional, de que por que nós temos que buscar no texto qualquer inspiração, ou orientação, ou ideia? Por que eu não posso fazer do jeito que eu achar melhor, conforme a minha criatividade do momento? Porque quando você entra nessa questão aí, do divino e tal, você já está transcendendo, por assim dizer, o seu saber. Você não sabe nada disso. Você não sabe se o divino escuta ou não escuta. Você não sabe se isso serve para alguma coisa, se não serve para nada. Exceto de você mesmo. Mas você não sabe isso do divino. Você não sabe se tem uma outra dimensão, ou o que é esse negócio. Você não tem como definir o negócio. Você começa a falar de coisas que você não tem acesso quando você lida com a espiritualidade. Esses são os fatos. A pessoa pode imaginar que sabe tudo. Tem gente que dá até descrição de como é que é lá, que roupa que veste, onde é que vai, onde é que mora, qual é o tamanho do castelo. Enfim, tem maluco para tudo nesse mundo. Mas de fato mesmo, nós nada sabemos sobre a espiritualidade. Nós herdamos uma herança que lida com isso, mas que trata isso como o mistério que isso é. Por causa disso, os rabinos então se muniram tanto da própria criatividade na hora de elaborar as questões,
mas principalmente do textual que veio dos profetas. Se alguém teve acesso a isso, foram eles. E eles não falavam de uma maneira muito clara. Mas se alguém teve, foram eles. Então, nós temos que usar eles. Esse é o motivo da construção da ritualística judaica ser inteiramente baseada no que eles falaram. Porque nós não sabemos, nós temos que usar o que eles disseram. Nós estamos munidos, por assim dizer, das palavras deles. Então, os rabinos tiveram que lidar com essa questão da avodá, o serviço, porque fazia isso muito sentido no mundo antigo. Todo serviço ao divino dava muito trabalho, era mesmo avodá, trabalho, né? Porque é isso que quer dizer avodá, inclusive no hebraico moderno, trabalho, né? Então, dá trabalho você pegar o carneiro e você abate, você não sei o quê, e abre, e tem que derramar o trem no lugar certo, tem que tirar, e a parte essa aqui do sacerdote, e essa pendura lá, e essa acende aqui, e põe o negócio ali. Isso tudo dá muito trabalho. Não é? Então, assim, é um negócio muito esquisito. Dá muito trabalho fazer isso daí. Então, é uma avodá mesmo, não é uma coisa que pode ser feita do jeito que a pessoa inventar. E, sendo a questão do trabalho, por que os rabinos, então, estão perguntando o que isso quer dizer, se era óbvio que quer dizer pegar o carneiro ou o boi, seja lá o bicho que fosse, e fazer todo aquele ritual que dava uma trabalheira desgraçada para fazer aquilo ali. E tinha que fazer, monta altar, bota lenha, não sei do que, pega o bicho, abate o bicho, segura as pernas do bicho e põe não sei o que, e acha o churrasco e queima, e assa e come, divide e fala as palavras. Veja, eles estavam numa nova era, não tinha templo, não tinha nada, então o que quer dizer avodá agora? Então eles falaram, bom, e outra, né? Se avodá alude a toda aquela trabalheira, então esse sirva o Hashem de todo o coração, veja, já não é mesmo servir no sentido de, pois não, Senhor Hashem, que posso fazer pelo Senhor. Você não pode fazer nada pelo divino, porque nem a sua existência é necessária. É o divino que faz alguma coisa por quem quer que seja. Né? Então, veja, eu não posso passar batido nesse versículo. Eu tenho que lidar com isso? Como assim servir o divino? Como servir? Servir o quê? Ele que me serve, é ele que serve todos os seres vivos, de todas as coisas. Não é? Ele que provê. Eu não tenho como prover nada para o divino. O que eu vou prover para o divino? Então os sábios resolvem isso dizendo o serviço que é feito de todo o coração só pode ser a reza, eles disseram. Só pode ser nossas expressões. Só pode ser aquilo que nós emanamos de uma maneira única. Porque tudo o mais, todo bicho consegue fazer. Caçar um bicho e entregar para o outro, gato faz isso o tempo todo. Quem tem gato sabe disso. Né? De vez em quando, ele pega lá um presentinho da natureza e traz para você. Não é? Um passarinho morto, ou um rato morto. Ó, tá aqui, é uma homenagem. Não é? Uma homenagem a lá mundo antigo, mas é uma homenagem. Agora, nós não, né? Nós temos, a nossa principal característica não é mais essa, um dia foi, mas não é mais essa. Então os rabinos dizem, é isso que nós, quando nós expressamos, quando nós colocamos para fora nossas concepções, nós expressamos nosso entendimento, nós expressamos o nosso sentido de analisar a nós mesmos e crescer nesse processo, é isso daí, porque lembrem, né, o que quer dizer tefilá, nós vamos falar disso logo mais. Então os rabinos trabalharam isso, veja, eles não pegaram o conceito e falaram, isso aí nós já entendemos. Não, isso é um problema que nós temos que lidar. E é por isso que eles decidiram que o serviço é a reza. E aí o Ramban viu nisso o quê? Racionalidade. Não é? Bom senso. E por isso que ele aprova. Ele falou, mas não tem como, os rabinos acertarem cheio aí. Não é? Mas isso não quer dizer que está na Bíblia. Isso só quer dizer que o Ramban corrobora com o que os sábios interpretaram. Mas aí o Ramban discordava dessas conclusões do Rambam, não dos rabinos. O Ramban concordava com os rabinos também, mas ele discordava do Maimônides, que o inimigo dele era o Maimônides. Então ele insistia que não, mesmo que os rabinos tenham decidido isso, nós temos que ter em mente que a Torá não se pronuncia sobre reza.
O que é verdade isso. No sentido de mandar rezar, a Torá não faz isso mesmo. E, portanto, o mandamento sobre rezas tem que ser considerado uma instituição pós-bíblica e, portanto, rabínica. E, bom, acaba sendo o quê? A Halahá acaba seguindo o Ramban naquele ponto, porque os rabinos que vieram depois, eles fizeram um pick and choose entre as opções para, na verdade, atender outras determinações do sistema político que eles criaram depois. Não é meio que bom senso que está determinando nada. Mas o Ramban fez uma excelente objeção do Maimônides aqui. É muito boa a objeção dele, de fato. E, na verdade, o Ramban, diz o Drazen agora, não parece ter compreendido adequadamente o Rambam na categorização das leis que não são explicitamente mencionadas na Torá como mandamento bíblico, dado que os rabinos dizem que a Torá fala sobre reza quando usa as palavras servir e serviço. É por esse motivo que os rabinos disseram que é um equivalente. Toda vez que os rabinos liam serviço, na Torá eles estavam lendo algo equivalente à reza. O Ramban aceitava a categorização dos rabinos, chamando a reza de mandamento. Ou seja, o Ramban não estava dizendo que a Torá diz que é obrigatório rezar. O Ramban concordava com a conclusão dos rabinos, o que é algo diferente. E como eu falei sobre o tefilim, e como eu falei sobre as 4 espécies de Sukkot e todas essas coisas, o que torna o mandamento é a instituição dos sábios. Não é você ler um texto e inventar da sua cabeça que é mandamento, ou entender da sua cabeça que é mandamento. São os sábios, né? A própria Torá determina isso. Conforme os teus mestres, os teus sábios, os teus juízes decidirem, está falando do rito, da religião, é aquilo ali que já vai seguir. Então, se os rabinos disseram que a reza é o equivalente a avodá, então é o equivalente a avodá, porque tudo isso, na verdade, é dialético. Certo? Mas a Torá autoriza alguns grupos, os especialistas, para decidir isso daí. E se foi isso que eles decidiram, eu não tenho que me incomodar com isso. Porque no fundo não faz diferença pro divino. Faz diferença só para mim, no sistema de organização social que concordamos em estabelecer. Portanto, não tem problema nenhum. Reza é um preceito bíblico. Por quê? Porque está sob a autoridade dos rabinos. E a autoridade deles é bíblica, por assim dizer. E a mesma coisa para o tefilim. O tefilim foi uma invenção posterior, sem sombra de dúvida. Mas é um mandamento bíblico? É. Porque ele é mandamento bíblico, não porque está na Bíblia, e sim porque os rabinos instituíram, e isso está na Bíblia. Quando eles instituírem uma coisa, faça. Essa é que é a questão. A nossa religião não é uma religião de self-service. Invente você mesmo o que você quiser. Não é bem assim. Eles estabeleceram, então pronto, é isso que tem que fazer. Os sábios clássicos estabeleceram, então é isso, pronto. Não tem que ficar discutindo isso. O Ramban aceitava, então, a categorização deles, mesmo que soubesse que a reza não é mencionada na Torá, porque não é isso que determina o que é ou o que não é mandamento. Então, perceberam a diferença do Ramban para o Ramban? O Ramban queria que uma pessoa lesse a Torá e ele mesmo concluísse o que é mandamento e o que não é. E o Rambam dizia, não, nós decidimos o que é mandamento de acordo com o que os sábios da Mishnah decidiram o que é mandamento. Porque nós não inventamos isso aqui, nós recebemos deles. Então, o que eles falaram? Eles falaram que é assim. Então é assim, pronto. O que você quer que eu faça? Essa é a herança. Agora você vai rasgar a herança porque você tem uma opinião diferente. Entendeu? E é muito interessante, porque então aqui o Rambam, que é o revolucionário, está fazendo o papel de conservador. E o Nachmanides, que era o conservador, está fazendo o papel de revolucionário. Você vê que os papéis de vez em quando se invertem. E, como eu disse, mas reitero para ficar claro, eu acho o argumento dos dois bons. Tanto do Nachmanides, discordando do Rambam, quanto do próprio Rambam. Eu entendo os dois e vejo razão para se pensar das duas maneiras. É tanto importante dar ouvido ao que os sábios disseram, mas também é importante prestar atenção no Rambam e dizer, olha, mas o livro não diz que é. Exatamente, o livro não diz. Tem que admitir esse fato aí. Por quê? Porque isso permite melhorar a nossa religião hoje em dia. Entre esse balanço aí, entre aquilo que foi dito tradicionalmente e aquilo que o livro está falando. Então é legal ter essa dialética. Bom, e aí nós temos um trecho aqui que eu separei de um livro do Rabino Bachya Ben Asher, chama Sefer Kadekemah, que é um livro de Mussar, e que fala sobre rituais. E o Bachya Ben Asher concorda com o Ramban. Veja o que ele disse, esse livro é de meados ali de 1290, 1340, e olha o que ele diz sobre reza. Então, no capítulo de reza, ele fala assim, você deve saber que desde os dias de Moshe, nosso mestre, veja,
né? Ou seja, desde sempre, né? Até os homens da grande assembleia, que é, portanto, aquela época ali do Esdras, que é praticamente quando a nossa religião foi inventada, né? A reza de Israel não foi organizada numa ordem definida para todos. Então, veja, ele é inequívoco nisso, né? Cada indivíduo rezava por si mesmo. E rezar por si mesmo não quer dizer que a pessoa se sentia obrigada a ficar rezando todo dia, igual hoje a religião manda. Não, rezava por si mesmo no sentido de quando eu estou afim eu faço isso daí. E se eu não estou, eu não faço. É assim. Por quê? Porque todo o tempo foi assim. Certo? A pessoa reza se ela quiser rezar e tal. Rezar não era o foco da questão. Não era uma religião que você exercia por meio da reza. Então, e quando a pessoa rezava, rezava de acordo com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com a clareza de expressão, ou seja, tinha gente que tinha certa eloquência, bom vocabulário, e tinha gente que não tinha. Então, o que essa pessoa ia fazer? Ou ele ia falar algumas coisas simples, ou ia fazer algumas rezas assim que uma pessoa, digamos, um pouco mais instruída ia falar, não ficou legal isso daí. Ou ia fazer melhor, e não ia falar nada, né? Ia ficar um momento em silêncio, que é a mais sábia de todas as rezas. Você vê sábios que nem o Shlomo apontando para isso, para a população, né? O silêncio é uma grande reza para o divino, ou seja, você silenciar internamente. Porque silenciando você, prestando atenção internamente, você silencia um pouco a mente, o Yetzer Hará, né? Então isso só tem a ganhar com isso. Até que os homens da grande assembleia estabeleceram a reza, e é muito interessante isso, a reza das 18 bênçãos. Veja, os homens da grande assembleia não estabeleceram reza. Eles estabeleceram que se deve fazer 18 bênçãos. Então, de novo, lembrando, né, o Tratado do Talmud que lida sobre reza não chama tratado de reza. Ele chama tratado de bênçãos. Porque a nossa religião entendeu que o exercício da reza, na verdade, não é bem do jeito que o cristianismo faz, por exemplo, que é tipo ficar falando com um amigo imaginário. Ô, meu amigo, ô meu senhor, vem, resolve isso, faz aquilo, não sei o que, você é isso, glorioso, bababá, não sei o que, bababá. Esse papo aí. Não é bem assim o nosso exercício. Né? O nosso exercício é por meio de brachot, ou seja, bênçãos. Então a nossa reza emblemática, a chamada Amidá, né, a reza que se faz de pé, se você pegar o livro de reza para ler, você vai ver que não é bem uma reza. São 18 bênçãos que você fala uma depois da outra. Você fala a primeira bênção, depois a segunda bênção, depois a terceira bênção, quarta bênção, quinta bênção, sexta bênção. Tem um trechinho de fazer pedido. Quando você vai falar da bênção de cura, tem um pedacinho ali, bem ali no Sidur do cantinho, que você pode incluir, ó, Hashem, mas é para você, em pensamento muitas vezes, e você inclui, ó, abençoa fulano e tal, aquela reza que a gente fez no nosso grupo algumas vezes para pessoas doentes e tal. Mas veja, o foco não é esse. O foco não é, ó, Senhor, me escuta, tenho esse problema, tenho aquele outro. O foco a gente agradece por isso, agradece por aquilo. A brachá é escrita em linguagem coletiva, sempre. Nunca eu estou falando isso, eu estou falando aquilo, ou dá alguma coisa para mim, ou dá alguma coisa... Não, é sempre nós estamos falando isso, nós estamos falando aquilo, nós te abençoamos por isso, nós te agradecemos por isso, nós reconhecemos isso. É sempre nós, porque anula o ego isso. Porque quando você, enquanto indivíduo, se vê como parte de um grupo, o seu ego meio que fica de lado. E talvez a pessoa nunca faça isso, nunca abra mão do ego. Então, pelo menos nessa hora, ela vai abrir. Porque a reza não tem nada voltado para o ego. É sempre lembrando de outras pessoas, de outros sábios, dos patriarcas. Em vez de eu falar, Senhor, me escute porque eu sou um devoto, a gente vai dizer, nos escute por causa dos nossos antepassados, por causa de Abraham, Yitzhak e Jacob. Ou seja, não por minha causa. Esse é o foco, né? Nos ouça em vez de me ouça. Nos atenda em vez de me atenda. Então é uma lição para sair um pouco da mentalidade egóica, pelo menos nessa hora. Não é? Então a liturgia foi definida para todos igualmente, porque os rabinos perceberam, queriam mostrar para as pessoas que o conceito, né, a nossa maneira de abordar o divino é bem diferente do sistema da idolatria, aonde é sempre o sistema de barganha e o que o Deus pode fazer para mim. Ele tem que me salvar, me ajudar, me dar. Então, no nosso sistema, os rabinos, não, a gente não vai colocar com esse foco. É população, é todo mundo. Né? Nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Então, essa é só uma evidência textual
de um texto tradicional. Do que o Drazen está falando, isso não está no livro, eu que acrescentei para que vocês tivessem uma outra ferramenta, porque às vezes o Drazen fala, apesar de ele ser um ravo, um rabino mesmo, a pessoa fica, porque talvez não saiba, né, não leu o suficiente. Bom, qual o valor de uma pessoa, né, que uma pessoa pode derivar da reza? Então, é porque o misticismo diz que reza tem poderes mágicos. Basicamente é isso. Reza é um rito para dar poderes mágicos. Avrá kedabra, que é da onde vem a expressão abracadabra, né? Avrá kedabra, que aconteça como eu disser. Então por isso que eles ficam com esse negócio de numerologia, guimatria e cabalá e não sei do que, porque o cara vive um mundo imaginário aonde ele quer convencer outras pessoas de que é possível exercer poderes mágicos e ter palavras mágicas e tal. Então, mas não é esse o valor da reza para um racionalista. Então, o Drazen nos lembra de uma coisa super simples, né? A reza, a gente chama a reza em hebraico de tefilá, está aqui a palavra em hebraico, né? A atividade da reza é chamada de lehit palel. Veja, né, a semelhança da raiz, para quem dos nossos colegas já tem uma noção de ivrite aí. A raiz dessa palavra é pei lamed lamed, né? Essa raiz quer dizer julgar. Então, no reflexivo, como está aqui, lehit palel, quer dizer julgar a si. Julgar a si, você não tem que pegar a palavra julgar no sentido jurídico, porque aí é mishpat, é uma outra palavra. Essa palavra julgar é no sentido de avaliar-se. Portanto, rezar para nós quer dizer avaliar a si mesmo, refletir em si mesmo. Portanto, quando você está lá lendo o Sidur, de novo, a herança idólatra, né, muita gente vem de fora e traz esse ranço, né, diz para você, não, agora é o momento de eu falar com o Deus. Deus! Como se ele estivesse, né, no escritório do cara. Nós não somos assim. Quando nós paramos para rezar, eu não estou falando com o Hashem. Eu estou refletindo comigo mesmo. E eu estou usando os textos e as inspirações que os rabinos disseram para mim mesmo. Veja, o foco é outro. Eu não estou, grandioso, glorioso, para o universo aí para escutar o meu ego um pouquinho. Não. Eu não estou pedindo a atenção do Hashem. Eu estou focado em mim. É lehit palel. Eu estou analisando a mim mesmo, para ver se eu estou de acordo com isso que o Hashem disse. E aí, portanto, eu faço uma autoanálise nisso, através dos textos tradicionais. É outro tipo de abordagem, eu espero que você perceba, né? E nesse sentido, aí o Drazen entra nessa questão interessantíssima. Então, o que é brachá? Porque, de novo, quem vem de fora, quem traz a ideologia externa, fala assim, bom, os judeus abençoam o Deus, mas não é o Deus que tem que abençoar os judeus, como que os judeus abençoam o Deus tem que ser abençoado, tem todo esse papo aí. Tudo isso daí vem porque a pessoa tem aquela abordagem lá, daquela ideia dela, de que ela está falando, né, o ego precisa ser, o ego humano tem que ter contato com o ego divino. Mas no nosso caso não tem nada a ver com isso. A ideia da brachá, né, o Drazen explica o seguinte, os rabinos criaram muitas leis sobre rezas. Uma das leis requer que os judeus digam uma bênção antes de realizar certas mitzvot. Não todas, mas certas mitzvot. Uma bênção, o que é? É uma declaração, na qual a pessoa que está fazendo a declaração agradece ao divino por ter lhe dado o mandamento para realizar tal ato. Certo? Então que fique claro isso. Bênção não é eu usando os meus poderes mágicos para abençoar o divino, para que ele use os poderes mágicos dele. Enfim, não tem nada a ver com isso. Bênção é uma palavra que, nas tradições mais mistificadoras, tem essa conotação mágica. Não é? Ele deu uma bênção no outro. Então, quer dizer, ele jogou os raios de luzes dele e o outro lá, sei lá, teve um benefício. Mesma coisa a questão da maldição. Ele amaldiçoou, aí veio lá uma força negativa das trevas. Gente, isso só funciona em videogame, só funciona em filme, só funciona em livro. No mundo real, isso não existe. Tá? Não existe, isso é mentira, isso é delírio e não tem nada a ver com nada. A questão da brachá, a questão do falar bem, que é isso que é uma bênção, falar bem de algo. Então, quando eu tenho uma obrigação para fazer, o ser humano sabe como é, ele não quer fazer, o que precisa fazer. Não é? Nós temos o ego só quer coisa para ele, o ego só quer saber dele. Não é? Então, como você fazer uma mitzvah
é você sair um pouco do ego, a resistência é muito grande, é natural isso. Não é para ninguém se sentir mal com isso. Isso é normal. O ego, ele é do jeito que ele é. É igual o cachorro que late e o gato que mia. Portanto, os rabinos instituíram a brachá justamente para quebrar esse momento de resistência. Para que quando você faz uma mitzvah, não haja em você aquela resistência interna de que eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Então você faz a brachá agradecendo por ter que fazer isso. Esse é o sentido do Baruch Atah Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Kidishanu Bemitzvotav Etzivanu, né? Bendito sejas tu, Hashem, o nosso Elohim, Rei do mundo, que nos santifica através dos seus mandamentos e nos ordenou a fazer X, Y, Z. Essa ideia dos rabinos é uma ideia muito boa, porque quando você vai fazer uma coisa adequada, que tem significado profundo, sempre tem o ego ali não querendo fazer nada. Então eles criaram uma brachá para criar uma aura positiva em torno da ação. Então veja, apesar de chamar brachá, você não deve entender brachá no sentido mistificado, mas no sentido bom, isso se você também tem tendências racionalistas, pode ser que não tenha. Mas quem tem, não vai entender brachá no sentido de lanço meus raios de luzes sobre o outro. Ele vai entender como uma declaração em que eu falo bem, em que eu declaro ser positivo isso que eu estou fazendo. Essa é a brachá. Por isso nós fazemos uma brachá antes da mitzvah. Essa é a ideia por trás dessa coisa. Porque é repetitivo, porque é todo dia que tem que fazer, porque tem aquela coisa toda. E você tem um ego na frente. Então é preciso, digamos assim, superar essas barreiras. E essa é uma maneira muito inteligente da parte dos sábios de superar essa enorme barreira. Porque eles tinham uma enorme barreira, muito maior do que a que temos hoje, na verdade. Bom, entendido que é brachá, por que foi feita uma distinção ordenando bênçãos antes de certas atividades e não outras? Então, o Ramban traz o entendimento, o Drazen nos explica. Reza não é dita antes de atos sociais. O Ramban escreve que qualquer mandamento positivo, bíblico ou rabínico, não vem ao caso, que for considerado entre o homem e o divino, quer envolva uma ação ou não, as pessoas que realizam atos devem dizer uma brachá antes do ato. Um ato obrigatório entre o homem e a divindade é um ato onde não há contato claro entre a pessoa que faz o ato e outros povos. Por exemplo, tefilim, sukkah, lulav e shofar, eles são apelidados de coisas que eu faço para o divino, porque quando eu ponho tefilim, você necessariamente não ganha nada com isso. Tem nada a ver contigo isso daí. Tem que ver comigo. Tem que ver contigo também diretamente, porque a consciência em nós tem que ver com todo mundo. A minha inconsciência te afetaria, a sua inconsciência me afetaria. Então eu, como pessoa responsável, e a única responsabilidade que nós temos no mundo é com a nossa consciência, eu mantê-la, não é, ativa e sã, é fundamental, porque outras pessoas sofrem dano caso eu não o faça. Mas isso é muito indireto, diretamente mesmo, não tem que ver com a pessoa diretamente. Tefilim, sukkah, lulav, nada disso. Mas então, por isso que é usado esse aí entre o homem e o divino, no sentido de que entre o homem e a sua consciência, e a Neshama, que está para Shekhinah, lembrem disso. Aí o Drazen coloca um adendo ali embaixo, que eu coloquei grande aí, dizendo assim, o Ramban frequentemente usa termos populares e por isso imprecisos. Ele lembra isso, ele já falou isso em outra parte do livro, mas ele traz de novo a memória. No seu Mishneh Torah, para descrever temas que ele estava esclarecendo ao público geral. Por esse motivo, a frase entre o ser humano e o Elohim não induzir a concepção de que o Ramban consideraria as leis como modos de agradar o divino. Yosef Karo entendeu esse ponto. Por que ele diz isso? Porque em seguida no livro ele fala, Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, rabino mistificador, reconheceu que o Ramban considerava todas as leis bíblicas como humanamente orientadas. Mas ele não falou isso como se fosse elogiando. Mas ele reconheceu o correto. Ele entendeu o correto, o Ramban. Né? E explica que por usar os termos entre o homem e Elohim, o Ramban estava ensinando que uma ação entre um ser humano e outro, um ato social, tal como visitar um doente, devolver objetos perdidos, não requer uma brachá. Então isso é o Yosef Karo corretamente explicando o Ramban, mesmo que discordasse dele. Algo aí em louvor ao Yosef Karo. Né? Então ele entendeu correto o Ramban. O Ramban não tinha isso de que tem um mandamento que eu faço para agradar o Deus. Não tem nada a ver com o Deus. Todos os mandamentos têm a ver conosco.
e com a sociedade. Então, por qual motivo o Rambana ensina que nenhuma bênção seria necessária para questões sociais? Um dos comentaristas que o Drazen traz, para não dizer que é só ele, é Baruch Epstein, que é um grande comentarista, e ele cita o Ramban e o Caro para explicar que tais atos como confortar enlutado, ajudar pessoas, são ações racionais na visão do Ramban, que as pessoas devem entender como parte da obrigação do ser humano, devido à própria humanidade, não como parte de um decreto divino. É por essa razão que a nossa religião não estabelece brachá para fazer tzedakah, porque tzedakah é sua obrigação fazer isso. Se eu tenho que te convencer, você já está abaixo da linha que deveria. Fazer uma bondade, visitar uma pessoa doente, confortar um enlutado, isso não tem que ser mandamento. Isso tinha que ser automático. Não fazer isso automaticamente já é sinal de insanidade. Já é sinal de estar devotado ao Yetzer Hará. Então, por isso que não tem brachá para essas coisas. Portanto, bênçãos e agradecimento ao divino por deveres sociais, como se as pessoas não soubessem de tais obrigações via razão, isto é, via intelecto ativo, isto é, via consciência, seria inapropriado e irracional, chegando próximo de se insultar ao divino, que deu aos seres humanos inteligência para que a usassem. E aí nós podemos fazer uma reflexão muito profunda sobre isso. Porque pense um pouco. A Torá ordena não matar. Ela ordena fazer isso. Mas você não vai fazer brachá para cumprir esse preceito, certo? Eu não vou passar toda vez na frente de uma pessoa e fazer uma brachá agradecendo ao divino que me mandou não matar aquela pessoa. Não é verdade? Seria um absurdo isso daí. Por que eu não faço isso? Ora, porque essa questão a Torá está apontando para me chamar. Está apontando para algo que é mais que a minha obrigação. Percebe? Então aquilo para o que os rabinos instituíram é porque estava, digamos assim, transcendendo a nossa obrigação. Você vai comer uma determinada coisa. É seu direito se alimentar. É seu direito. Beber o que você quiser beber, comer o que você quiser comer. Não é? Enfim, quem tem que se meter com isso? Só que quando os rabinos determinam, não, mas antes de comer, faz uma brachá, o que eles estão querendo fazer é elevar aquilo que é corriqueiro. Percebe? Então, eles não estão entrando na questão da minha ação para com o outro ser humano. Eles estão, na verdade, me revelando uma nova perspectiva. Por isso a maioria das brachot envolve, na verdade, o meu particular. Quando eu acordo, quando eu noto meu corpo saudável, quando eu como, quando eu bebo. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha manutenção de consciência, por assim dizer. Estou me mantendo lúcido ao longo do dia, através das minhas pequenas ações cotidianas. Agora, quando eu tenho que ser gentil com você, quando eu tenho que ser solidário, quando eu tenho que ser caridoso, aí eu não tenho que ter ordem para isso, né? Isso tem que ser automático. E quando não é porque o Yetzer Hará está na frente, porque o Yetzer Hará é egóico. Então ele usa esses exemplos para mostrar. Por isso que não tem brachá para tzedakah. Porque se precisar de brachá para tzedakah, já está errado. A pessoa, então, é compelida pela religião a fazer isso. Não pode ser assim. Em outras palavras, dizer uma brachá ao divino para requerer que as pessoas se comportem de uma maneira adequada uns com os outros, nega o fato de que a divindade deseja que pensemos e que nossas ações sejam baseadas em nossa própria racionalidade. Então nós discordamos frontalmente com o misticismo porque nós não acreditamos que o divino deseja que nós sejamos bons para ganhar nada. Nós removemos do nosso horizonte de perspectivas todo tipo de mitologia. Nós não acreditamos que as nossas ações têm poderes mágicos para nos dar poderes, para a gente se sentir melhor que os outros. Nós refutamos e repudiamos essas ideias. A nossa oposição é evidente com as ideias. Não tem nada a ver com as pessoas inconscientes. Porque eles são inconscientes, então eles nem sabem do problema. É natural da pessoa inconsciente. Mas a ideia é uma ideia repugnante. Certo? De que a espiritualidade é uma barganha. Eu faço para ganhar alguma coisa. Isso é deprimente. Isso é aquém do que um ser humano precisa ser
de acordo com a nossa visão. Portanto, as nossas ações devem ser baseadas na nossa própria racionalidade. Porque eu faço bondade, porque é o certo. É como nós vimos lá no texto do Talmud, para quem lembrar, do Rav doente. E aí, essa enfermidade lhe é cara, nem ela e nem a recompensa. Eu não quero ganhar nada disso. Essa é a postura lúcida. Não quero ganhar nada disso. Faço isso que é o certo. Faço isso que é correto. Ah, mas é recompensa. Não quero saber de recompensa. Não quero saber disso. Não precisa. Eu não estou fazendo um negócio. Isso é... Eu concluí que é esse o caminho. Isso é sinal de lucidez. Se eu precisasse ser convencido para ser uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa boa. Se a pessoa só faz o bem porque tem religião, ele não é uma pessoa boa. Ele é um cachorro com coleira. Se soltar, ele morde os outros. Então, isso não torna um ser humano melhor. Então, fazer tal rito seria similar a afirmar a concepção de que as pessoas são como robôs de Deus. Como se a falácia da onipotência, né, que é uma falácia, o divino controla todas as pessoas. Não, entendeu? O divino está jogando videogame. Entendeu? E aí nessa de você querer justificar o seu suposto bem, você também justifica o mal. Porque se o divino é que te controla na hora que você está fazendo o bem, então quer dizer que quando o assassino mata, ele também é controlado pelo divino, já que nada foge ao seu controle. Então o divino é ao mesmo tempo o cara da religião e o psicopata. Ué, mas se você é ao mesmo tempo o cara da religião e o psicopata, isso não torna você um psicopata pior ainda. Tivemos um exemplo recente aqui na nação, de uma religiosa psicopata. E você acha que ela é exceção à regra? Então essa ideologia da pessoa se pensar robô de Deus é extremamente perigosa e daninha, e do ponto de vista racional, completamente repudiável. Nós não fazemos o bem porque fomos ordenados, nós fazemos o bem porque esse é o certo de fazer. Então os rabinos, inclusive, pensaram isso, porque eles se questionam sobre os mandamentos e disseram, bom, por que nós temos na Torá não rouba, não mata os outros, não calunia os outros? Ué, a gente não ia fazer isso se não tivesse escrito no livro? E eles mesmos respondem na Guimará, sim, é claro que nós íamos fazer. O divino apenas acrescentou esses preceitos para aumentar o nosso mérito. Perceba? Ou seja, ele associou a racionalidade, porque aquelas coisas são todas coisas que você mesmo concluiria racionalmente, a Neshama concluiria aquilo. Mas o divino falou, então, mas tudo que é essa criação da Neshama tem mérito comigo. É do divino, é manifesto do divino. Então aquilo não é uma advertência para você fazer, porque a Neshama naturalmente faz aquilo. Aquilo é apenas uma revelação de algo que você não tinha como saber se não fosse pelo divino. De que quando você age racionalmente, de maneira lúcida, isto é manifestação da divindade em você. Essa racionalidade, lucidez que você nutre, isto é o divino manifesto em você. Você deu ouvido ao divino. Você e o divino estão unificados nisso. Portanto, é por meio da racionalidade que é a unificação com o divino. É por meio da racionalidade que é a unicidade. Daí a importância para nós dessa questão. Então, o Drazen diz, se abster de uma brachá era uma inovação? O Rambam que inventou isso do nada? Né? Então ele pergunta, retoricamente, os judeus se abstinham de fazer uma brachá antes de atos sociais, antes do Rambam ter feito esse comentário dele? E a resposta é, sim. Né? Os judeus começaram a recitar bênçãos, né, antes de algumas, mas não todas as atividades de tempos antigos. Nós não sabemos ao certo, historicamente falando, quando é que esse costume começou. Do mesmo jeito que nós presumimos a origem do tefilim lá no período do contato do judaísmo, não do judaísmo, que não existia judaísmo bem nesse sentido que a gente tem hoje, mas das comunidades judaicas com os gregos. É mais ou menos naquele período ali que o tefilim surge, vem à tona. Da mesma forma, o costume de brachot, ele também é esquisito. A gente não sabe direito quando que começou esse negócio. É muito antigo e não tem bem um registro muito claro de quando começou isso daí. Portanto, se equivoca
quem acha que, mas foram os rabinos da Mishnah que inventaram isso. Os rabinos da Mishnah não inventaram nada, eles herdaram esses elementos tradicionais. Eles apenas os justificaram tradicionalmente, organizaram as tradições, botaram em texto e disseram, bom, o que nós recebemos afinal de tradição? O que é o negócio? Entende? Por isso que o texto da Mishnah é tão importante. Porque ele diz para nós, bom, é isso aqui, ó, isso aqui que foi passado. Pronto. Agora a gente discute o negócio, que aí surge o Talmud discutindo a Mishnah, entendeu? Mas o que é que falaram? O que é que os antigos disseram? Disseram isso. Então, quando eles disseram o que disseram, veio o Brachot, veio o Tefilim, veio o Lular, veio um monte de negócio. E aí eles começaram a organizar. Bom, então eles provavelmente fizeram isso por isso, fizeram isso por aquilo, entendeu? Ordenaram, mas foram tradições recebidas. Não foi uma invenção de nada. Isso é muito importante de entender, né? Porque apesar de não ter vindo lá do Moisés, nada veio do Moisés, né? Toda a Torá é do período do Shlomo para frente, mas dali para frente a gente não sabe direito quando que foi a transição entre uma coisa e outra, não temos ainda evidências. Esperamos que a arqueologia ajude mais nisso, mas não sabemos ainda. Então os judeus começaram a recitar depois de algum tempo, foi somente muito tempo depois, após as razões que foram trazidas para explicar o que os judeus estavam fazendo, acabaram esquecidas, e os rabinos tentaram explicar o que os judeus estavam fazendo, por qual motivo os antigos faziam distinção e não diziam uma bênção antes de certas atividades. Veja, era naturalmente assim, racionalmente assim. Quando fazia ato social, não se faz brachá. Quando se faz uma coisa mais religiosa, aí se faz brachá. As pessoas faziam isso, ninguém sabia por que direito. Percebe como é parte da própria Neshama a ética. Ela não precisa ser mandada por ninguém. Vários rabinos lidaram com cada ato em separado, oferecendo diferentes explicações para cada comportamento que não requer uma bênção. Por exemplo, alguns dizem que uma bênção não é dita antes de dar caridade, porque cria um atraso, o necessitado pode vir a falecer de fome, lembrando que no período a caridade era principalmente alimento, antes da reza terminar e o alimento ser entregue. Ou seja, quando você vai cumprir uma mitzvah que beneficia um outro ser humano, para ele se manter, e você pode fazer isso, faz de uma vez. Não fica esse negócio, não, deixa eu rezar, não tem rezar, não. Primeiro é ação, faz o negócio. Depois é que você reza. Então eles, entendeu? Quando eles viam que a boa ação ia ter um impacto no outro ser humano, não pensa muito não, querido. Manda a balança, faz o que tem que fazer logo. O Ramban foi o primeiro a dar uma razão que abarca todas as ações para as quais bênçãos não são ditas. Sua explicação permeia sua filosofia geral do judaísmo, de que seres humanos devem ser desenvolvidos a usar a sua inteligência e desenvolver ativamente na melhoria do mundo. O objetivo da religião é melhoria do mundo, é melhoria da sociedade. Não tem como você melhorar mundo nenhum se você não melhorar você mesmo. Então, quer dizer, eu melhoro o mundo de que jeito? Melhorando a mim. Como é que eu torno o mundo consciente? Me tornando consciente, permanecendo consciente e evitando a loucura em mim. Por isso, lehit palel, vou avaliar a mim mesmo. Aí eu tenho alguma esperança de dar alguma contribuição para a sociedade à minha volta. Porque se está todo mundo louco e eu também, não ajuda em nada. Então, em suma, o Ramban declara que o povo tem o dever de estudar, adquirir o conhecimento e usar sua inteligência para se melhorarem e aí, consequentemente, a sociedade. Ele considera que todas as leis bíblicas eram antropocêntricas, ou seja, voltadas para o ser humano, pois a divindade a divindade mesma, não tem necessidade de nada, não tem nada que você faz para Deus. Essa narrativa não existe para nós racionalistas. Nós não fazemos nada para Deus. Seria ridículo sequer cogitar essa ideia. Nós fazemos para nós, inclusive a reza. O Ramban explicava que a antiga prática judaica de não se dizer bênçãos antes da realização de certos preceitos, baseados no ser humano, e ele interpretou que seria errado da nossa parte louvar e agradecer a divindade por ordenar a realização de atos sociais. Ou seja, eu não preciso agradecer ao divino como se eu estivesse tendo uma resistência para fazer um ato ético ou de bondade. Isso é um absurdo. Eu resisto, o meu ego entra na frente nas questões da barganha, porque o ego quer ficar ganhando as coisas em vez de se melhorar. Mas isso não tem nada a ver com ações sociais.
Fazer isso, ele sentia, seria o mesmo que dizer que a única razão do ser humano ser decente, ético, seria o ter sido ordenado. E isso seria uma coisa que nos diminuiria enquanto seres humanos. Se uma pessoa acha que, mas a religião é preciso para que as pessoas sejam boas, isso é o mesmo que dizer que todo mundo então é psicopata e louco, incluindo quem está falando. E mesmo que você tenha casos assim assado, é exatamente o oposto o mundo real mostra. A maioria das pessoas que são psicopáticas nos seus comportamentos são por causa da religião. Tivemos um exemplo recente. A maioria das ações estúpidas que os seres humanos cometem não é por falta de religião, é por excesso. Não é por falta de Deus, é por excesso de culto ao fruto da própria imaginação. Isto é, o ídolo que o ser humano chama de Deus. Que contato o ser humano tem com Deus? O ser humano cria um Deus na sua imaginação, chama ele de Jesus, de José, de Jesus, de Manuel, seja lá do diabo, do nome que ele queira, e ele presta culto para si mesmo. Não interessa se ele chama de Jeová, Hashem, ou qualquer nome que ele queira usar ou inventar. Tanto faz, o Deus das pessoas é seu próprio umbigo, é seu ego. Tem nada a ver com o divino isso daí. Então eu não posso sequer cogitar essa ideia deplorável de que o ser humano precisaria de religião para ser uma pessoa boa. É exatamente o contrário disso. Tire a religião do ser humano e ele se torna automaticamente uma pessoa muito melhor. Primeiro porque a maior parte das suas motivações à loucura vem das narrativas que ele herdou de religião. A maior parte dos conflitos que o ser humano tem consigo mesmo, a maior parte das suas ações caluniosas, das suas agressões, das mentiras que ele conta, são inspiradas por causa de religião. Então como assim religião melhora quem? A maioria das pessoas não é melhorada. A maior parte das guerras da humanidade, os livros de história estão aí pingando sangue para provar que a maior parte das histórias que foram criadas foi por causa de religião e do envolvimento da religião com a política. Esses dois fatores caminham juntos. Inacreditavelmente, a religião senta no colo da política. Então, não é a religião, nem mesmo a nossa, que torna um ser humano melhor. Não. O que torna o ser humano melhor é a Neshama no ser humano. É a consciência humana. É a semelhança que o ser humano tem com o divino. Agora, olha que interessante, isso não é tornado melhor, isso é melhor. A grande questão é o fato de que o ser humano é inconsciente desse fato. Então, é muito importante que tenhamos consciência deste apontamento do Rambam quando lidamos com a questão de reza, rito, religião e tudo isso. Como nós já falamos em outras oportunidades, e eu sempre gosto de reiterar, o foco do estudo, do aprendizado é a melhoria, é a aquisição do conhecimento, é o tornar-se consciente. Pessoas inconscientes cometem loucuras e atrocidades. Elas farão isso por causa da inconsciência. O idólatra é semelhante a você soltar um chimpanzé numa loja de louça. Não adianta depois você criar uma sociedade com uma narrativa exploradora, com uma narrativa consumista, com uma narrativa idólatra. E depois achar ruim de ter gente insana nessa sociedade. Porque são as pessoas responsáveis por essa mistificação e por essas narrativas que são responsáveis pelos crimes que essas narrativas provocam. São as religiões com as suas mitologias e fantasias divisórias que são responsáveis pelas guerras que as religiões criaram. É o ser humano no seu culto ao próprio ego, ao fruto da própria imaginação, que, portanto, acaba sendo responsável pelo que lhe acontece, pelos danos que isso causa na sociedade. E como nós vivemos numa sociedade insana, não é nenhuma surpresa que isto seja a norma e não a exceção. E nós temos esse delírio de achar que o extremismo, a loucura que a religião gera é a exceção. Não é exceção não, querido. Acorda para a vida. Isso é a norma. Exceção é ter alguém lúcido. Exceção é ter alguém são. Tanto que os sãos são poucos, mas os insanos lotam os templos.
A maior parte das pessoas é insana. Olha as vidas que eles vivem. Olha os conflitos. Olha a loucura da sociedade. Essas pessoas são maioria. Então, o recente caso polêmico que tivemos aí, ele não é a revelação de uma coisa. Não, é a norma. Aquela mesma coisa ali está acontecendo em dezenas e talvez até milhares, no nosso país continental, certamente milhares, de outras famílias. Com maior e menor grau de sadismo e de loucura. Não é nenhuma surpresa isso daí. A grande questão é que vem à tona e a maior parte não vem à tona, porque não dá conta, são muitos casos. Que a loucura que gera num ser humano, gera no outro. Não se trata de dizer que esse ser humano é muito pior do que os outros seres humanos. Não, aquele ser humano ali insano, o ego que está operando ali é o mesmo que opera em você e em mim, é o mesmo ego. Não se trata de demonizar a pessoa e dizer, ai que demônio. Não, demônio somos nós. Yetzer Hará, como os rabinos dizem. O que é o Yetzer Hará? É a mesma coisa que Malach HaMavet, né? O mensageiro da morte. É isso que é Yetzer Hará. E o que mais que é o Yetzer Hará? É o Malach HaSatan. Malach HaSatan, que a Bíblia fala, ele se opõe. Então, somos nós, é o Yetzer Hará. Não o outro, sou eu. Então a única diferença entre nós e um ser humano completamente insano é essa questão da consciência. Ele não foi trazido à consciência. Então ele está operando por meio da narrativa, todas as suas ações, todos os seus delírios, tudo vem dessas histórias que essas pessoas nutrem e a sociedade assina embaixo nas histórias que geram as loucuras. Isso aqui é o interessante. Vende a loucura, mas diz, não seja louco. Entendeu? É como você dar uma arma para alguém carregada e dizer, mas não atira. Então por que você deu a arma então? Porque ela só serve para isso, né? Não, eu dei a arma, mas não atira. Não tem como. Uma hora vai atirar, né? Da mesma forma, você propaga a loucura. Uma hora isso vai gerar dano, né? Porque o que você esperava? Então nós vivemos numa sociedade hipócrita porque ela propaga a insanidade. Mas depois diz que a insanidade não é para acontecer, não. Ué, mas não tem como, né? Porque essas duas coisas não funcionam no mesmo universo. Se você quer uma sociedade melhor, você precisa de uma sociedade lúcida, instruída, bem informada, sã, capaz de autocrítica. E não é nada disso que está acontecendo. Portanto, o nosso conceito de reza não é o nosso conceito de ficar falando com um amigo imaginário, mas o nosso conceito de analisar a nós mesmos para aumentar o nosso grau de consciência no exercício da nossa própria vida. E aí sim, a nossa vida é a nossa religião. Nossa religião não é devoção a amigos imaginários. Nossa religião é um constante processo de aquisição da consciência, de aumentar o nosso grau de consciência, para que a Neshama, ou o manifesto do divino, esteja, por meio de nós, manifesto no mundo. Ponto de luz no meio da loucura. Esse é o nosso papel, para cada um de nós. Então, esse capítulo do livro traz à tona essa questão. Porque reza é uma coisa bastante mistificada, e eu espero que, por meio desta reflexão que fizemos hoje, você tenha sido um pouco mais esclarecido sobre isso. Muito bem. Muito pode ser dito sobre isso, mas eu quero me ater ao livro. Então aqui é o fim desse capítulo 19, e nós vamos parar por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que veio, que compareceu, que prestigiou, que comentou, que participou. Isso é muito importante para manter o projeto vivo, além da própria ativa contribuição de cada um que pode. A participação é fundamental para pensarmos juntos e para, enfim, deixarmos isso vivo, enquanto vocês assim também desejarem que seja. E eu quero lembrar novamente que o nosso espaço no Telegram serve para póstumas reflexões, perguntas, enfim, propostas e tal. Nós temos semanalmente nossos textos lá no Facebook, usando a Paraxá como norte, né? Mas às vezes outros temas entram também. De repente tem um DAF do Talmud com algum tema científico que a gente gosta de tratar. A gente coloca lá, ou alguma análise crítica, histórica, de questões polêmicas e tudo isso daí. Tá? E eu agradeço muito a cada um de vocês por ter prestigiado. Muito obrigado. E até a próxima. Be'ezurat Hashem Yitbarach.